Olá, bem-vindos ao programa Argumento. Nessa edição, o nosso tema são os recursos para as polícias estaduais. Quem conversa conosco sobre o assunto é o senador João Capiberibe, ele que é autor de uma proposta de emenda à Constituição que cria fundos que possibilitam o melhor aparelhamento e remuneração desses profissionais. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. É uma ideia interessante, principalmente no momento em que o nosso pacto federativo está tão fragilizado e as administrações dos estados tão comprometidas por essas dívidas quase que impagáveis dos estados, né, senador? E que cresce, não é uma dívida que começa pequena e o estado paga, quanto mais ele paga, mais ele deve. Mas esse fundo, na verdade, é para contemplar esse terceiro pilar das políticas sociais, né? A saúde tem recursos vinculados, né? A educação também tem, é 12% da saúde, 25% da educação, mas a segurança pública, que hoje é uma necessidade, né, para a proteção do cidadão, não tem recurso e não se faz segurança sem gastar dinheiro. Então, os estados a quem é atribuída a responsabilidade pela segurança do patrimônio e também das pessoas não dispõem de recursos suficientes para garantir uma segurança de maior, para chegar onde o povo vive. Tem populações que vivem nas periferias urbanas, nas áreas mais isoladas do país. Essas pessoas vivem nas mãos dos traficantes, nas mãos da delinquência, porque o Estado não está presente. E precisa de recurso, né? Paga bem a Polícia Militar, paga bem a Polícia Civil para garantir essa segurança e garantir para todos. A segurança que nós conhecemos hoje, ela é feita nos centros das grandes cidades, próximo dos bancos, não é? Próximo das repartições públicas, mas na medida que você se afasta do centro da cidade, você não vê um policial, né? Então, é evidente que a gente precisa de dinheiro para poder garantir a presença da polícia, a presença da segurança ali protegendo o cidadão. E a partir da proposta que o senhor faz, de onde viriam os recursos para esse fundo? Como é que é a estruturação desse fundo, né? Pois então, a ideia é identificar a fonte do recurso, né? Eu acho que isso foi uma preocupação, até porque o parlamento é acusado de gerar despesas sem identificar a fonte de receita. Então eu tive essa preocupação de identificar essas fontes. Primeiro, destinar uma parcela daquilo que é arrecadado sob venda de munição e de armamentos, né? Que, aliás, é a causa de muita violência. Então, um percentual sobre isso, ou uma parcela desses impostos, não é? Do IPI, por exemplo, do ICMS, do próprio ISS, que é pago pelas empresas de vigilância privada, destinar uma parcela desse recurso para constituir o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública. Também e buscar nos bancos, que eu acho que também demandam esse serviço, exatamente, né? Necessitam de garantias, necessitam de proteção para os seus caixas eletrônicos, para as suas agências bancárias. Então, mas a ideia não é agravar, mas onerar o cliente do banco. O correntista. Não, o correntista já paga muita taxa, eu vejo no final do mês ali está um desconto muito grande, não é? Pelas movimentações que você faz, então nós não queremos mais onerar o correntista. Então, o que é que nós fizemos? Nós estamos propondo que do lucro líquido... Que não é pequeno desse segmento, olha, né? O Itaú, agora nesse semestre, no primeiro semestre, teve 10 bilhões de lucro líquido. Então, nós estamos propondo 3% do lucro líquido. Só o Itaú poderia dar uma contribuição, né, de 300 milhões para a segurança pública. Isso daria uma ajuda enorme, não é? E eu creio que deve chegar em torno de 80 a 100 bilhões de reais anual o lucro líquido dos bancos, que nos daria já uma base boa para o fundo. Seria uma maneira de aumentar essa responsabilidade social desse setor tão lucrativo. E proteger a propriedade desses bancos que também. Que demanda esse serviço do Estado. Então eu acho, e tem outras fontes que nós estamos estudando, não é? E além dessa... E nós estamos fazendo algumas audiências públicas nos estados, fizemos em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, fizemos em Goiânia, vamos fazer em breve em Belo Horizonte. E nós estamos recebendo muitas contribuições, não é? Sugestões, ideias, para ampliar a busca de fontes
de financiamento desse fundo. Ou seja, por onde passam as audiências públicas, a sociedade está receptiva à ideia, né? Muito receptiva, há uma mobilização grande, né? E principalmente daqueles profissionais que se dedicam à segurança pública, que reconhecem que os estados têm dificuldades de sozinhos sustentar essa segurança que o cidadão precisa. É uma solução até para remediar tantos desafios que esse pacto federativo tão distorcido enfrenta, né, senador? É uma maneira de driblar essas dificuldades do pacto federativo, de alguma forma, né? Você sabe que houve uma centralização dos impostos, né, no período da ditadura, para poder controlar os governadores de estado, né? A ditadura concentrou a arrecadação na mão do governo federal. E ainda hoje isso permanece. E na democracia, as novas cargas tributárias que foram acrescentadas, elas deixaram de ser impostos, passaram a ser contribuição, para não dividir com os estados, numa esperteza muito grande. Você cria contribuição, e contribuição você não divide com o estado. E agora, os estados estão vivendo, de novo, uma grande crise. Esse ano mesmo, quando se falou em aumento dos bombeiros, dos policiais, os governadores vieram ao Senado falar, não tem condição, porque né? a PEC que propunha esse piso salarial para os profissionais de segurança pública, ele não identificava a fonte de receita. Então, iria recair nas costas dos governadores, evidentemente que eles reagiram. Mas nós estamos vivendo uma crise econômica global, com repercussão nacional, e também algumas medidas estão sendo tomadas para ver se o governo federal está tomando essas medidas, como, por exemplo, redução de alguns impostos e contribuição. Zerou a CID. Zerou a CID, os estados perderam receita. Zerou o IPI dos carros. Os estados perdem receita. E isso aí está criando uma crise, né, enorme nos estados. Então, a gente precisa, o mais rapidamente possível, identificar isso, enriquecer essa ideia, né, porque eu acho que melhora muito quando a gente consegue a contribuição de muita gente, de pessoas que estão acompanhando a tramitação dessa proposta de emenda constitucional, e chegar finalmente a aprovar essa ideia aqui no Senado, mandar para a Câmara, para que a gente possa implementar e garantir esses recursos, não é, para fortalecer a segurança pública dos estados. A minha expectativa é de que até o final do ano a gente consiga aprovar no Senado, do ano que vem. De 2013 de 2013, aprovar aqui no Senado. Para finalizar, só faltou um detalhe da gente falar do fundo, que é com relação à fiscalização desses recursos, né? Pelo TCU, né? O TCU vai fiscalizar, mas também a aplicação dele será feita pelos conselhos estaduais de segurança pública, com a obrigatoriedade de prestar contas em tempo real, né, que a lei complementar 131 prevê, e também reforçada pela lei de acesso à informação. O que é necessário, eu faço um apelo a quem está nos assistindo, para que a gente se mobilize para poder fazer esse acompanhamento. Em cada portal de transparência dos estados, das prefeituras, você vai encontrar ali o detalhamento das despesas. Então, é bom que o cidadão acompanhe em que e como está sendo gasto os recursos do contribuinte, os impostos de cada um. Porque as instituições públicas, por si só, elas não se fiscalizam, elas se associam e isso termina prejudicando o contribuinte, prejudicando os serviços. Senador, muito obrigada pela sua presença no nosso programa, e a você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Eu sou Tânia Horman, esse é o programa Argumento, e se você quiser falar conosco, 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acesse www.senado.leg.br/TV.